Olá, queridos. Vamos para mais um estudo da Palavra do Senhor. Para que eu te conheça. Palavras aqui, Moisés queria conhecer mais a Deus. Vamos ver isso na Bíblia, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo por nós. Obrigado, meu Deus, pela tua paciência e misericórdia. Nos enche de sabedoria pelas tuas santas palavras. Nos fortalece, em nome de Jesus Cristo, para esse estudo com o poder do Espírito Santo. A mim e a meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Queridos, para que eu te conheça. Muito bem, que Moisés queria conhecer mais a Deus, né? Muito bom. Queridos, um alerta aí, muitos pastores, muitos pregadores na internet, vem falando do dia 23, que é a festa das trombetas em Israel, né? E que Jesus vai voltar nesse dia. Queridos, talvez eles não tenham entendido bem a Bíblia, porque o Senhor fala dentro da Bíblia que o dia dele ninguém sabe, nem os anjos, só o Pai. Eu também queria que Jesus voltasse dia 23, na festa das trombetas. Tenho certeza que muitos queriam. Mas, queridos, a Bíblia não informa o dia da volta do Senhor. A volta do Senhor é um dia que só pertence a Deus. Só Ele sabe. Mateus 24:36, o Senhor fala que nem os anjos sabem. Nem Ele próprio, Jesus disse. Só o Pai. Pessoas que ainda não lêem a Bíblia, mas não estão compreendendo o que Deus fala. Eu queria que Jesus voltasse hoje, agora. Pelo menos acabava o sofrimento nosso aqui na terra. Mas não é bem assim, queridos. Tem coisas que só pertencem a Deus. Viu? Vamos para o estudo. Para que te conheça. Para que eu te conheça. Moisés queria conhecer melhor a Deus. A verdade é essa. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33, versículo 12. Está escrito assim. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se achai graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. E ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo. Moisés continua, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Deus falou para Moisés. Então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, porque Deus falou, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Mas, então, lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés falou com o Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos também. Tá?
Então disse Moisés essas palavras ao Senhor. Pois aí no versículo 16, né, ele fala: pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, e eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? Muito bem. Verso 17 fala assim: disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Até o 17 aqui. Queridos, veja aqui o verso 13, né? Moisés tinha um desejo mesmo, né? Dizendo para Deus: me faça conhecer o teu caminho, né? Então eu te conhecerei. É isso que Moisés está falando para o Senhor. Mas esse conhecimento entre Moisés e Deus, né, essa intimidade com Deus, era muito próximo, era muito grande, né? É isso que é religião, meu irmão, intimidade com Deus. Moisés, ele queria ter mais intimidade com Deus. Queria conhecer mais Deus, né? Então essa religião verdadeira também é uma intimidade com Deus, ou seja, é uma amizade transformadora que acontece na sua vida, tá? Porque não tem como ser amigo de Deus sem ser transformado, queridos. Mas isso aconteceu de grau em grau na vida de Moisés, viu? Assim também é na nossa vida, tá? De glória em glória, de grau em grau, de glória em glória, tá? Queridos, o padrão é Jesus Cristo, tá? O seu caráter e a sua santidade, por isso temos que imitá-lo. Temos que imitar a Jesus. O verso 14 que nós lemos aqui, Deus afirmou: a minha presença irá contigo. Deus falou para ele. Era isso mesmo que Moisés queria, tá? Era isso que ele queria, a presença de Deus, caminhar com ele. Já no verso 15, Moisés disse: se o Senhor não for comigo, não nos faça sair daqui. Não queremos ir sozinho. Moisés está querendo dizer para o Senhor: nós não vamos sozinhos, né? E foi um diálogo com Deus, e onde Moisés foi firme, ponto final. Nós não iremos sair daqui sem o Senhor, né? Meus amados, nós aqui também, não devemos sair de casa sem a presença de Deus, tá? E dizer que vamos em qualquer lugar ou fazer qualquer coisa sem Deus na nossa presença, sem Deus ir conosco. E dizer o que Moisés disse, tá? O Senhor e eu não sairei dessa casa hoje, se o Senhor não for comigo. Senhor, eu não vou para o meu trabalho hoje se o Senhor não for comigo. Nós também temos que falar isso com o Senhor. Temos que ter um relacionamento próximo ao Senhor, tá? Meu querido, amados, a presença de Deus tem que ser valorizada, mas tem que ser buscada também, viu? E ser uma prioridade na sua vida, cada manhã, viu? Cada manhã, tá bom? Buscar a Deus, conhecer a Deus e ter intimidade com Ele, que nem Moisés tinha. O verso 16 que nós lemos, essa expressão aqui, separados, que fala aqui, ó, separados, dá só uma olhada.
por como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, e eu e o teu povo, não é porventura em andar conosco, de maneira que somos separados, e eu e teu povo de todo o povo da terra? Essa palavra separada é forte, tá? Essa expressão separada aqui. Seremos eu e teu povo de todo o povo que há na terra, que anda sobre a terra, a face da terra. Isso é um certificado, viu? Que Moisés disse. Um certificado, sabe de quê? De santificar. Tá? Ser santificado, santificar. E separar isso. Essa palavra separar. Tá? Nós seremos separados do mundo, Moisés falou aqui. Do povo da terra. Você que abraçou a Jesus como Salvador, nós somos separados do mundo para um fim santo. Seja santo, porque eu também sou santo, o Senhor falou. O sábado, meu querido irmão, ele é santificado. Você percebeu já, né, na Bíblia. Por quê? Porque foi separado. Foi separado dos 6 dias da semana para o fim santo. Deus também quer separar o seu povo do povo da terra. Fazer uma reforma no povo. Tirar eles dos costumes de Babilônia. O dízimo é sagrado também. Tá? Por que foi separado o dízimo da nossa renda? Para um fim santo também. Tudo que é separado é santificado. E nós temos que ser separados do mundo também. Tá? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, viu, querido irmão? Viu, minha querida irmã? O padrão nosso é o padrão celestial, tá? A nossa amizade é com Jesus Cristo. Nós não temos que ser namorado do mundo. Temos que ser namorado do padrão de Jesus Cristo. Celestial. O verso 17 que nós lemos, disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. O Senhor falou para ele. Existia, sabe o que, meu irmão? Uma grande intimidade de Jesus, do nosso Deus, com Moisés. Tá? Do nosso Deus Todo-Poderoso com Moisés. O nosso Pai com Moisés. Uma amizade entre Deus e Moisés, meu irmão. Uma intimidade grande entre os dois. O crescimento de Moisés no Senhor era constante, dia a dia. Certo dia, enquanto conversava com Deus na tenda, Moisés, lá do encontro, né, de repente ele percebeu, Moisés, que não conhecia Deus o suficiente e fez uma oração bem específica. Revela os teus caminhos para que eu te conheça. Êxodo 33, versículo 13. Conhecer a Deus, meu irmão, é uma jornada diária na nossa vida. Tá? Através do estudo da palavra, através de oração. Conversar com Deus mesmo. Como ele estivesse perto de você. Tá? Conhecer a Deus é uma jornada diária. Né? Sabe, queridos, que no céu e na eternidade, vamos crescer no conhecimento de Deus. Sabe por quê? Porque continua. Deus é infinito. Tá? É isso que nunca vai, né, parar na nossa vida. Tá?
Porque conhecer a Deus é eterno, mesmo na nova terra e novo céu. Quanto mais conhecemos a Deus, mais, percebemos ainda que não conhecemos a Ele. Existe muito mais para conhecer Deus, meu querido irmão. Moisés morreu conhecendo Deus. Ele não conhecia totalmente Deus. Porque Deus é infinito. Ele quer sempre você perto dele. Ele quer sempre estar perto de você. A intimidade mais profunda de Deus com você e comigo, qual que é, meu irmão? Qual foi essa intimidade que Deus tem mais próxima conosco? Você sabe me dizer? A intimidade mais pura que Deus teve conosco? Tá? Existe muito mais para conhecer a Deus. A intimidade mais profunda de Deus com você e comigo se tornou perfeita, muito mais profunda do que qualquer outra coisa. Foi quando Jesus Cristo se tornou homem. Um relacionamento bem próximo a nós. Uma intimidade próxima. E Jesus viveu entre nós, tá? Haveria uma maneira melhor de Deus se fazer conhecido aos seres humanos do que se tornar um ser humano? Bendito seja Deus, meu querido irmão, pela encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, que se tornou um de nós para todo sempre. Amém, aleluia. Tá? Ele assumiu o lugar, sabe de quem? Do primeiro Adão, que caiu. Tá? Ele continuará eternamente sendo o cabeça da família humana, o segundo Adão. Jesus, a mais perfeita revelação de Deus, e muitos ainda, meu querido irmão, negam a divindade de Jesus. Eu vou repetir, Jesus é a mais perfeita revelação de Deus, tá? E muitos ainda negam a divindade de Jesus. João Batista, sabe o que ele dizia? O profeta João Batista? Ele falou assim, ele é antes de mim, Jesus. Mas como assim? João Batista tinha 6 meses na frente de Jesus, nasceu com 6 meses de antecedência antes de Jesus. E ele falava que Jesus era antes dele. No que João Batista estava falando? Amados, João era 6 meses mais velho que Jesus, mas ele dizia isso por causa da divindade de Jesus. Tá? Ele se revelou como Deus, anos. Meu irmão, João Batista, quando ele dizia assim, antes de mim, que era Jesus, porque João era 6 meses, que eu falei, mais velho que Jesus, mas ele dizia isso por causa da divindade de Jesus Cristo. Ele se revelou como Deus a nós. Que bênção, né? Que bênção, que bênção, que bênção nós temos na nossa vida, né, meu irmão? De uma proximidade de Deus forte conosco através de Jesus Cristo. Uma intimidade, nós precisamos se aproximar de Jesus. E pedir para Ele, conversar com Ele. Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai. Você entende? Essa foi a intimidade maior que nós já tivemos na nossa vida, perto de Jesus. Agora, que privilégio, não é não, meu irmão?
Moisés falava com Deus, né? Ele via Deus, mesmo pelas costas, mas ele via Deus. Os dois eram muito amigos. Deus criou uma intimidade muito próxima com ele. Queridos, peço que me mostre a tua glória. É o próximo estudo. É amanhã, tá? Peço que me mostre a tua glória. Vamos ver isso na Bíblia amanhã. Amém? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você e que você possa ter mais essa intimidade com Deus. Falando com Ele, estudando a Bíblia, orando, agradecendo, pedindo. Você sabia que quando você pede para Deus, Ele fica mais contente? Porque você está reconhecendo que Ele é Deus na tua vida. Você não aborrece a Deus pedindo. Pelo contrário, Ele fica muito feliz. Ele vê que você precisa dEle, que Ele é importante na sua vida. Que você está reconhecendo que Deus é importante na sua vida. Ele fica feliz. Muitas pessoas falam assim, eu não gosto de ficar pedindo muitas coisas a Deus, não. Tem que só agradecer. Não, meu irmão. Tem que agradecer e pedir. Nós vivemos diariamente numa situação de pedir. Pedir força, pedir coragem para falar de Deus, para se aproximar dEle, ter uma intimidade com Ele. Amém? Vamos fazer esse estudo amanhã? Vamos lá? Vamos junto? Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, ó. Peço que me mostre a tua glória, tá? Os seres humanos geralmente valorizam bens materiais, não é isso? Prata, ouro, pedras preciosas, riquezas. Mas Moisés valorizou o quê? O espiritual, tá? Mostre-me a tua glória. Foi isso que ele falou para Deus. Vamos ver isso amanhã. Amém? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Se inscreve no canal aí, tá bom? @João Celestino 3074. Vamos junto, né? Compreendendo o que Deus quer nos mostrar nesses últimos dias. Tá bom, meu irmão? Fique com a paz do Senhor. Que Ele tome conta de você onde você estiver. Você, meu irmão, e você, minha irmã. Tchau, pessoal. Até amanhã.